Ação Penal 2060, dígito 05, do ano de 2022, interrogatório do acusado. Seu nome completo? Gustavo Brito de Carvalho. Seu Gustavo, bom dia. Bom dia. Já sabe do que está sendo acusado? Sim. Já conversou com o seu advogado aqui presente? Conversei sim. Vou então fazer o seu interrogatório, data e local de nascimento. Cristianópolis, Goiás, 31 de agosto de 1997. Nome dos seus pais. Eduardo Teles Carvalho, Alange Corrêa Brito. Seu endereço. Endereço, não sei bem de cor. Onde que é a cidade? É Cristianópolis. Certo. Estado civil? Solteiro. Tem filhos? Tenho. Quantos e a idade? Tenho uma filha de 7 anos. Mora com quem? Mora com a mãe. Onde? É Cristianópolis também. Tá certo. O senhor estava trabalhando com quem antes de ser preso? Antes de vir preso, eu tava me tornando day trader. Fala um pouquinho mais alto, Gustavo. Day trader. Hã? Tava me tornando day trader, mercado financeiro. Fazia day trade. É? E ganhava dinheiro? Tirava um dinheiro. Quanto? Tava mais estudando. Quanto por mês, em média? Uma faixa de 2.000, 3.000. Hã? 2.000, 3.000. Tá certo. Sabe ler e escrever? Sim, senhor. Estou até que série? Até o 6º ano. 6º ano? É usuário de drogas? Não, senhor. Bebe? Não. Bebia Já... pouco antes. Hã? Antes bebia, mas eu... Antes do quê? Com ela, com minha esposa. Quando conviveu com Priscila, bebia. Ok. Já foi preso ou processado criminalmente alguma vez? Sim, senhor. Qual fato? Foi um 57. Um só? Foi 2. 2. Foi condenado ou absolvido? Foi condenado. Nos dois? 2016. Hã? 2016, sim. 2016. Pagou essa pena ou estava cumprindo ainda? Tava cumprindo um condicional. De condicional, aqui em Brasília. Sim. Tá certo. Nesse processo aqui, a acusação que tem contra o senhor é de ter matado Priscila Borges Teixeira Laete. Fato que, segundo o Ministério Público, teria ocorrido entre 27 e 29 de junho de 2022, na QNH 13, lote 14, setor H Norte, aqui em Taguatinga. A denúncia fala que vocês mantinham um relacionamento amoroso e passaram a morar juntos. E nesse dia aqui especificamente, o senhor teria matado Priscila com um golpe de objeto pérfuro cortante. E fala, por fim, que esse crime teria sido praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, a qualificadora do feminicídio. Eu vou fazer perguntas para o senhor agora sobre esse fato. É um direito seu ficar calado, só responde se quiser a partir de agora. Se o senhor preferir ficar calado, isso não vai lhe prejudicar no processo, porque é um direito seu ficar calado. Porém, esse é o momento que o senhor tem para apresentar a sua defesa e a sua versão dos fatos, se quiser, tá bom? Quer responder ou prefere ficar calado? Eu quero aproveitar a oportunidade que eu quero dar meus sentimentos para a família dela, para a Márcia, para o Pedro, e se eles se encontram aí, e que pelas acusações que eu perdoo pelas acusações e porque esse crime eu não cometi. Eu quero só responder as perguntas do meu advogado. O senhor quer responder exclusivamente, não quer responder as minhas perguntas? Sim. Não vai responder as perguntas do promotor? Quer responder só as perguntas do advogado? A defesa tem a palavra. Sim. Bom dia, senhor Gustavo. Eu vou pedir para o senhor colocar um pouco mais de ar no pulmão e falar um pouco mais alto para que os jurados e as pessoas possam ouvir. Sim. Perfeito? Perfeito. Eu quero que você me responda em que circunstâncias o senhor conheceu a senhora Priscila? Conheci ela em fevereiro, era carnaval. O senhor conheceu ela onde? Em uma festa com os amigos. Onde? Local, não lembro bem. O senhor não se recorda? Não me recordo. Você a conheceu nesse local. Quanto tempo depois vocês iniciaram o relacionamento de vocês? De um mês a gente começou a namorar mesmo. A gente estava ficando só. Nesse evento em que vocês se encontraram, trocaram telefones? Como é que foi? Sim. Ela até chegou a conhecer onde eu morava, que era em Vicente Pires. E depois de um tempo, ela quis que eu morasse com ela, tudo mais. Eu acabei indo também, comecei a gostar dela.
E foi só isso. Tá. O relacionamento de vocês se iniciou. O que que o senhor sabia da vida dela? Ela confidenciou com o senhor? Você já havia tido relacionamentos anteriores? Logicamente, se ela comentou ou não com o senhor, como que era essa situação? Sim, já. Que o namorado dela era bastante agressivo, que me mostrou várias fotos também dela com as pernas roxas, tudo mais, e que ela tinha até visto ele numa distribuidora que tem bem na esquina da nossa casa, que ela tinha medo dele, e que ele queria voltar com ela forçado e tal, mas aí soube que eu tava com ela, mas os vizinhos mesmo também já tinham visto brigas, ele tentou até se suicidar na casa, ela também com medicamentos, que era muito depressivo. Até que o irmão dela mesmo não queria que eu largasse dela, porque depois que eu comecei a namorar ela, ela mudou um pouco. Eu ajudei ela a sair da depressão, essas coisas, mas era uma carga bem pesada. O ambiente e tudo mais, o relacionamento era pesado. Tá. Então o senhor está querendo me dizer que esse ex-companheiro dela, esse ex-marido dela, não aceitava a separação? Não, não aceitava. Você sabe se ela chegou a comentar isso com outra pessoa, com outras pessoas do convívio de vocês? A mãe sempre soube da gente, a gente sempre comunicava com ela Não, mesmo. a minha pergunta é sobre esse relacionamento abusivo que ela teve, esse relacionamento conturbado que ela teve com o ex-marido dela. Você sabe se ela chegou a comentar com outras pessoas, com a família dela sobre esse relacionamento? Sim, a Márcia sabe disso. A mãe dela, o irmão também. O irmão, acredito que bem pouco, que ela meio que escondia as coisas dele um pouco. Muita coisa. Assim, você só me falou duas vezes sobre o irmão. Por que que ela esconderia essas coisas do irmão dela? Não sei, talvez por medo dele fazer algo, não sei. Qual é a atividade dele? O que que ele faz da vida? Ela me falava que ele era policial civil e que ela também ia se tornar, que ia pegar um carro. Você chegou a conhecê-lo Não, mas tinha conversado já com ele, por por telefone? telefone. Perfeito. É, uma amiga sua, a Rejane, ela relatou aqui algumas situações que você teria confidenciado com ela sobre o seu relacionamento com a senhora Priscila. É, logicamente, vocês se uniram porque se gostaram, estavam bem. Quando foi que esse relacionamento começou a se desgastar e por que que ele começou a se desgastar? Até por falta de respeito. Foi num tempo, uns 3 meses, 2 meses, eu já comecei a descobrir mais profundamente mentiras, traições e sobre o namorado dela também, que às vezes até entrava em contato com outras pessoas que ela já até ficava, mas e eu não queria um relacionamento assim e sempre saía do relacionamento, dava um tempo e ela fazia com que eu voltasse, queria que eu voltasse, me ameaçava, ameaçava meus amigos também. Como assim? Eu não entendi. Ela, Devido mulher, você homem, como é que ela te ameaçava? assim, sempre quando ela bebia, é, ela era meio que alcoólatra, a mãe dela até não gostava, eu sempre falava para ela as verdades, ela omitia, escondia as bebidas, as garrafas, a mãe não permitia que ela bebesse, eu até compreendi porque como ela tomava remédios, era depressiva também, e pela saúde não ser muito boa, ela sempre escondia isso dela e era alcoólatra. E todo dia queria beber e brigava, discutia, até certo ponto que eu até relevei como por brincadeira, mas começou a aprofundar isso, essas ameaças. Ela me prendia contra a parede e dizia que se eu saísse da vida dela, ela ia me colocar na cadeia e me matar da pior maneira lá dentro. E assim, os meus amigos também já foram ameaçados. Até quando eu fui fazer uma tatuagem nele, ele presenciou a ameaça dela, após que ela comemorou junto com a gente eu feito um trabalho e tudo mais, a gente até bebeu um pouco lá, cerveja mesmo, cozumel. E isso ele presenciou. Como ela era comigo, eu falei pra ele, eu até pedi desculpa pra ele, porque a gente tava na casa dele, fui fazer um trabalho fora. E ele, nem sei como que ele ficou, né? Fiquei com vergonha e tudo mais a respeito disso. Mas ele presenciou a ameaça dela. Tá. E aí, Quantas vezes você tentou romper esse relacionamento?
3, 4 vezes. E por que que o doutor promotor ele fez uma pergunta dessas testemunhas, eu vou repetir ela para você. Você morava na casa dela, você tinha uma profissão, você ganhava um dinheiro, por que que você simplesmente não saía? Até antes eu era técnico em prótese dentária na época. E tinha meus equipamentos de tatuagem, fazia Um bico. um bico. Aí eu acabei abrindo mão para estar mais perto com ela, ter tempo com ela, sair do laboratório e comecei a conviver com ela. Perfeito. E Pode continuar. pode continuar. Eu tentava sair do relacionamento depois que eu descobri tudo isso, essas coisas, descobri mentiras dela também, que ela até fazia documentação falsa, entrava no celular da mãe, se passando por ela para poder me convencer de voltar, dizendo que estava grávida de mim, sendo que era tipo uma clínica fantasma que ela tinha feito documento. Tá. Essas agressões que você sofreu, como que eram as agressões? Como que ela fazia? Ela te arranhava? Como que era isso? Ela me arranhava, dava tapa, agredia no pescoço, tinha até marcas, eu tenho marca até hoje nas pernas, que eu até mandei foto pra Márcia, explicando pra ela. Foi até um tempo que eu levei ela pra conhecer meus pais, né, lá na cidade, e teve uma discussão lá, por ciúme mesmo, que eu sou muito conhecido na cidade, tenho muitos amigos lá. E aí viu a mãe da minha filha e tal, aí começou a ter coisas da cabeça, criar fantasmas. Aí em casa já começou a discutir comigo, aí me arranhou, me agrediu, até mandei foto pra Márcia das agressões dela, falei que eu não tava querendo mais ficar com ela por isso. Qual era a diferença de idade de vocês? Ela era mais velha, mais nova que você? Olha, eu confesso ao senhor que ela, até a idade, ela mentiu pra mim, ela dizia que ela tinha 28 anos, aí eu descobri que ela tinha 33. Perfeito. Dia 27 de junho de 2022. Nós vamos chegar nesse dia. Próximo a esse dia, antes disso, como que era a vida social de vocês? Ia amigos para casa de vocês? Não ia? Era amigo comuns? Era amigos seus? Como que era a rotina de vocês? Eu fui conhecendo os amigos dela com o tempo e todo dia, quase todos os dias, os amigos dela estavam indo pra lá. Era muitos companheiros só de farra, amizades que não é boa, que era usuária de drogas também e que devia a ela por questão de dinheiro, se não prestava dinheiro e nunca pagava. Eu até discutia com ela a respeito disso, para ela parar com essas coisas também, se envolver com gente grandes, questão financeira. Mas ia amigos seus também lá? Amigos seus também frequentavam ou Não, não? só um que frequentou mesmo por questão de trabalho, que eu fiz uma tatuagem nele, lá na casa. Mas tinha sempre uns dois amigos que era casal, Uhum. amigo dela, que sempre ia para poder estar usando o quarto para poder ter relações, porque um morava com os pais, até depois de idade, mais velho, e a esposa dele era com um filho mais velho dentro de Uhum. casa. E não tinha uma vida tranquila, a sós, né? O Uhum. casal. Aí acabava usando a casa dela, a amizade dela, para poder se beneficiar disso. E Perfeito. tava sempre lá. Teve uma história aí de uma invasão na casa de vocês? Como é que foi isso? Sim, teve uma invasão, foi dia 26, eu acredito, foi, se não me engano, a data. Dois assaltantes invadiram nossa casa, a gente já estava pronto para dormir, a gente tinha até bebido essa noite. Eu estava deitado, os cachorros começaram a latir e ela se levantou, que ela estranhou isso, que ela conhece os cachorros bem mais que eu. Aí, quando foi ver, eu escutei uma voz. Tipo, abriu a porta, entrou, tia, sou eu. Aí, quando eu escutei isso, eu já corri pra cozinha, já peguei um pau, um toco lá, uma ripa de cama, e corri atrás deles. Aí, nisso, eles acabaram. A gente tinha um equipamento de som lá fora, que era pra fazer churrasco, tava ouvindo som e tal. E tinha um meu aparelho telefônico, que eu sempre conectava lá só pra isso. Aí, nesse dia, nessa noite, eu deixei a chave na porta. Aí acabou que eles entraram assim. Eles pegaram a chave e invadiram a casa e levou o aparelho. Deu tempo deles fazer isso. Nesse momento eu corri na rua, consegui ver a aparência só de um mesmo. E eles seguiram, não consegui correr muito, até tava meio pelado na rua. Eu voltei para casa de novo.
A gente tinha 2 chaves, uma cópia de outra, a gente trancou a casa de novo e fomos dormir. Aí a gente conversou com o pessoal, que era o nosso vizinho, a Janaína mesmo, que é enfermeira. Ela presenciou, nós junto conversando com ela para ela tomar cuidado, não deixar nada aberto, porque ladrões mesmo invadiram a nossa casa. E foram isso. Aí eu tenho uma pergunta sobre isso. Por que vocês chegaram a registrar a ocorrência? Não, ela não quis registrar nem nada. Eu até falei que a gente tinha que ter que mudar desse lugar, dessa casa. Mas eu tava decidido mesmo, já era, porque eu já tinha descoberto a mentira dela sobre a gravidez. Aí eu falei que ele foi para mim a base para mim sair do relacionamento, que já tava conturbado demais, muita coisa. Tá. Ela não tinha motivo para poder registrar a ocorrência, fora o fato de ser invadido a casa dela, mas o senhor perdeu um celular. O senhor não se preocupou em registrar uma ocorrência sobre a perda sobre o furto do celular, sobre o roubo do celular? Não, era um aparelho bem velho, eu tinha um outro, né? Aí eu nem quis dar crédito também, nada. Tá. Isso foi no dia 26. Dia 27. Me fala a sua rotina do dia 27, por favor. E 27, as rotinas eram sempre quase as mesmas. A gente vivia mais em casa, saía só pra fazer umas festas mesmo, jantar fora, essas coisas. Mas nesse dia eu decidi sair do relacionamento. Descobri, falei, não, tá perigoso aqui ainda. E eu acabei abrindo mão do relacionamento mais uma vez, dá um tempo. Até certas vezes passadas, quando eu abria mão do relacionamento, ela corria pela rua, gritando para me voltar, se jogava no meio do asfalto, deitava na rua e até me assustava aquilo. Tá. Aí eu voltava para poder. Dia 27, vamos ter foco. Dia 27. Dia 27, eu peguei e a gente fez uma festa mesmo, bebeu um pouco. Um dia bebemos vinho. Só que aí ela começou com as mesmas discussões, a querer ameaçar essas coisas. Eu acabei saindo, fui embora. E o senhor foi embora, o senhor levou objetos do senhor, levou roupa do senhor, levou uma coisa ou simplesmente saiu? Teve algumas coisas só, minha roupa mesmo, de corpo. Quando você saiu, como que ela estava, onde ela estava? Quando eu saí, ela estava em casa ainda. Ela estava em casa. Tava em casa. Viva. Viva. Tava bem, só que não queria que eu fosse. E aí ela queria tomar remédio pra se matar e eu pegava e falava, não dá pra conviver mais com um relacionamento assim conturbado. O senhor comunicou a mãe dela? O senhor falou alguma coisa que estava indo embora ou só simplesmente saiu? Não, simplesmente fui pegar até um BlaBlaCar, pra poder ir, tava querendo tirar um tempo até pra ir pro Rio de Janeiro mesmo, tirar umas férias lá. E tava com isso em mente já, fui. Só que O senhor chegou a buscar algum auxílio de familiar para poder pegar dinheiro, para ir embora, alguma coisa? O senhor tinha dinheiro, não tinha? Para onde o eu, senhor estava indo? Já que o senhor resolveu sair de casa, para onde o senhor estava indo? eu até tinha. Eu tava indo com a mochila e a roupa do corpo. Só que no caminho eu fui assaltado. Tá. Eu quero saber se você chegou a pedir auxílio para algum familiar em razão de dinheiro, alguma coisa, para Pra poder minha viajar. prima, Você pediu a, para quem? a Camila. Quem é Camila? Camila é minha prima. Sua prima? É. Você chegou a falar para ela por que você estava precisando de dinheiro, por que você estava indo embora ou você só pediu? Eu pedi porque eu fui assaltado e que eu queria ir embora pra tirar um tempo do relacionamento. E como eu fui assaltado, eu pedi o telefone dela emprestado pra poder ligar pra minha mãe. Tá. De novo, o senhor foi vítima de um crime. O senhor registrou ocorrência desse assalto? Não, porque o telefone foi comprado em feira, não tinha documentação nem nada, não tinha nem como eu prestar E era só crédito. roupas, só poucos objetos. É, Tá. O senhor chegou a falar com a sua mãe nesse dia? sim, Através do telefone do dela. telefone. O que você falou para tua mãe? Conversei com ela, falei, mãe, eu fui assaltado e saí do relacionamento com a Priscila, tô querendo ir para casa e tô sem dinheiro, sem nada. Ela queria explicação, só que eu não queria atrapalhar os clientes da minha prima que tava lá. Aí ela pegou e me emprestou, falou para minha prima emprestar R$ 50 para me pegar o ônibus e voltar para minha cidade. Você chegou a comentar com sua mãe que havia discutido com a Priscila? Como sempre teve discussões, aí eu comentei com ela sim e que tava dando tempo mesmo. Tá. Quando foi que o senhor tomou conhecimento da morte da Priscila? Quando eu tava pegando um ônibus em Anápolis para poder
ir para o Rio. Como o senhor ficou sabendo? Minha mãe me falou por reportagem e que a Márcia comunicou com ela que tinha encontrado ela morta e que estava suspeitando que eu era o autor desse crime. E como eu já estava de ida, eu fui vendo as reportagens e me ameaçando, tipo, me acusando que eu era o autor do crime, eu acabei ficando por lá mesmo, porque como eu já tinha antecedências, é, como eu tive minha filha também que foi planejada, eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais me envolver com coisa errada, porque eu sei como é conviver em um ambiente assim, sem os pais, a falta da presença de um pai, que eu perdi meu pai quando era criança, e eu não queria que minha filha passasse por isso. Aí, como tava essas acusações e tudo mais, eu não queria voltar a ser preso, ainda mais por algo que eu não cometi. Eu acabei ficando pelo Rio mesmo. Tá. É, Só se o senhor souber, logicamente. O senhor falou alguma coisa sobre empréstimo de dinheiro, alguma coisa. Ela emprestava dinheiro? Ou, Sim, ou ela pegava emprestado ou ela emprestava dinheiro? ela emprestava. Ela emprestava dinheiro? Eu É, ela, descobri depois de um tempo. mas qual era a fonte de renda dela? Do que ela vivia? O que ela fazia? Ela me falou de várias coisas. Ela falou que trabalhava numa empresa, que ela fazia trabalho de 4 funcionários, até que essa empresa estava devendo bastante dinheiro para ela mesma, que ela até coloca. A minha pergunta não é essa. É, Como que ela tinha dinheiro para emprestar? De onde ela tirava esse dinheiro? eu não sei, não Você não tenho, sabe? não, porque Mas eu você vi sabe que ela ela emprestava. emprestava. Ela tinha dinheiro, alguma fonte ela conseguia dinheiro, mas não sabia qual era, exato. Tá. O senhor alguma vez tomou conhecimento, ela relatou para o senhor alguma vez que ela pudesse estar sendo ameaçada, se ela estava sendo perseguida, alguma coisa? Se ela comentou comigo, É. do namorado dela, que ela até presenciou ele uma vez na distribuidora e que procurava, passava na rua sempre na porta, procurava ver ela. Ela me falava sobre isso. Tá. É, Agora é uma pergunta é muito pessoal para o senhor. O senhor tem alguma suspeita? O senhor acredita que tem alguém que o senhor possa indicar que tenha sido o autor desse crime, que possa ter sido a pessoa que tirou a vida da senhora Priscila? Sim. Quem? Os mesmos assaltantes que invadiu a nossa casa e que levou o aparelho e a chave. Por que que o senhor tem essa suspeita? Porque quando eu fui assaltado, eles falaram que eu ia voltar pra poder se vingar, porque eu agredi um ainda quando me assaltaram. Ok. É, Você, tirando esses crimes anteriores, o senhor tem algum histórico de violência contra a pessoa? Você tem algum histórico de agressão? Você alguma vez foi agredido ou agrediu alguém fisicamente? Não, não, nunca. Desnecessário. Sou bem pacífico, gosto de resolver as coisas conversando no diálogo da melhor forma. O senhor tentou resolver com a dona Priscila? O senhor tentou conversar com ela? O senhor tentou convencê-la dessa separação? Várias vezes. O irmão dela também sempre explicava para ele tudo, sempre comunicava com ele, deixava bem transparente o que acontecia no nosso relacionamento, até coisas bem íntimas mesmo, que era desagradável, eu acabava comentando com ele, falando, olha só a situação, como que eu tô vivendo e falei para ele que não dava mais. Aí ele queria que eu permanecesse num relacionamento porque eu cuidava dela também, bastante, ajudei ela muito. E ela passou a ter mais vida, vamos dizer assim, que era bem depressiva, queria se matar. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, senhor Gustavo. Tem alguma coisa que o senhor queira falar que eu não tenha perguntado? Somente. Excelência, sem mais. Vai responder as perguntas dos jurados, doutor? Você tem interesse em responder alguma pergunta de algum jurado? Sim ou Não, não? tudo bem. Pode responder ou não? Não, Não? só Ok, considerando que também não quer responder as perguntas dos jurados, o interrogatório está encerrado. Nós vamos fazer o intervalo agora, senhores jurados, de 40 minutos.